Olá, meus amados e amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Mensagem de Esperança. O tema da mensagem dessa semana é Vigiando em todo o tempo. Que você possa ser poderosamente impactado por essa palavra. Fique conosco e seja abençoado em nome de Jesus. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença meus erros não se lembra mais, e o meu futuro em suas mãos está. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença, sua presença é tudo pra mim. Só tua presença, só tua presença, sua presença é tudo pra mim. Porque Ele é. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a neste mundo satisfaz. Tu és a fonte. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará. Pra mim
Propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu e disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Bom, essa parábola não precisa ser explicada porque Jesus já explicou, certo? Ele já deu o significado de cada elemento, de cada parte dessa história. São apenas 2 parábolas na Bíblia que Jesus dá toda a interpretação, que é essa parábola, é uma delas, e a outra também fala de sementes, que são os 4 tipos de sementes que são lançadas, que Jesus contou a parábola, depois explicou totalmente o sentido, não há muito que discutir o que é cada coisa aqui nessa parábola. E o que então eu vou falar com vocês nessa noite? Não quero entrar aqui no aspecto teológico e escatológico dessa parábola, falando das coisas do fim do mundo, sobre essas questões dos tempos posteriores. Mas destacar aqui o aspecto da vigilância diante da ação do inimigo. E quando falo do inimigo, também não vou tratar aqui do tema batalha espiritual. Não vou tratar dessa questão. Também não vamos falar, ou nossa palavra não tem intenção de exaltar ou superestimar o nosso inimigo, que Jesus definiu aqui muito claramente nessa palavra, que é o diabo. Mas eu quero analisar aspectos da ação desse inimigo no mundo, para que nós possamos estar atentos, para que possamos estar alertas e vigiar para não sermos derrotados por ele, para que não venhamos a cair nas armadilhas, nos laços que ele constantemente está preparando. Nós acabamos de realizar aqui na igreja uma série chamada Marcas de uma Igreja Impactante,
e mostramos algumas coisas importantes para que a igreja de Cristo, para que o seu povo possa crescer, desenvolver, e isso também as nossas vidas, para que nós possamos crescer como gente, como pessoas, como cristãos. Mas há uma questão muito importante, que é a questão da vigilância. E muitas vezes os aspectos de nós não vigiarmos, de nós não termos cuidado das nossas vidas, derruba por terra e pode destruir todo um projeto, toda uma construção. Vocês sabem de muitas coisas que são construídas a duros custos, a duras penas, projetos maravilhosos, projetos grandiosos, projetos que seriam e são muito importantes, mas de repente lá na frente, algumas coisas começam a ser deixadas de lado, algumas coisas não são consideradas. Isso tanto na questão pessoal, como na questão de igreja, como na questão de família, e todas as questões nós envolvemos, e aí você começa a ver aquilo se deteriorando, se destruindo, e grandes coisas, e coisas muito lindas, acabam indo por água abaixo, porque num momento não houve uma vigilância. Tá bom? Então, por isso, vou usar essa palavra aqui, e principalmente os aspectos do versículo 25, que diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui nós vamos ver alguns aspectos da ação do inimigo e como nós devemos vigiar para não sermos surpreendidos por ele. Vamos basicamente falar de 3 coisas. Primeiro, nós estamos sendo observados. Segundo, o inimigo se aproveita dos nossos descuidos. E terceiro, o inimigo usa de artimanhas, sutilezas, estratégias. Tá bom? Vamos lá. Começamos por isso aqui, pelo primeiro ponto. Nós estamos sendo observados. Esse versículo diz que um homem, portanto, um proprietário de terra, e se fala disso, estamos falando de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que certamente tinha uma família, tinha funcionários, tinha seus empregados, seus servos, e ele tinha um campo, e ele faz uma coisa muito boa nesse campo, que foi plantar as sementes do trigo, e a Bíblia diz que ele semeou uma boa semente, o trabalho que ele fez foi muito importante. É evidente, como o próprio Jesus disse, que esse homem representa o próprio Cristo, o Filho do homem, mas aqui nós podemos fazer uma alusão e podemos fazer uma observação e trazer no sentido de analogia a tudo que é feito de bom, a tudo que se constrói, tudo que é positivo. E se nós perguntássemos para todos aqui, certamente, tudo que você fez, tudo que você faz, você tem bons objetivos. Eu sei que eu estou falando aqui com um público que tem boas intenções, que querem construir coisas boas, que você quer dar coisas boas para a sua família, que você quer fazer coisas boas neste mundo, que você quer fazer coisas boas, inclusive para você mesmo. Enfim, nós estamos constantemente procurando construir algo, fazer algo de bom, algo que fique com uma marca boa, com um bom aspecto, e construir projetos duráveis e projetos positivos. Sim ou não? Isso é óbvio. Mas esse homem tem essa boa intenção. O que talvez ele não observa é que tinha alguém, um inimigo dele, que estava observando o que ele estava fazendo. E viu que a semente que ele plantou era muito boa. E que certamente teria resultados bons. Daria bons frutos. Seria uma produção muito importante. Mas o segundo aspecto disso, quando nós estamos sendo observados, é que esse inimigo, ele espera o momento certo. E ele percebe na sua observação que existia um tempo que os servos, ou aqueles que trabalhavam naquele campo, dormiam. Que existia um tempo que ninguém ficava cuidando. E ao observar isso, ele percebe que esse é um tempo que ele poderia agir livremente. O texto diz, mas dormindo os homens. O homem foi e plantou a boa semente. Mas dormindo os homens. O trabalho de espalhar a boa semente era do homem. Mas o trabalho de vigiar era dos homens. Na parábola, a boa semente, quem faz isso é Jesus. Os homens, aqui, refere-se aos discípulos de Jesus, aqueles que são seguidores de Jesus e que, portanto, cada um nas suas responsabilidades tem a tarefa de vigiar e de cuidar de tudo aquilo que nós recebemos.
E embora então foi construído algo muito bom, houve um aspecto que foi a falta de vigilância. Em algum momento, alguém não vigiou e o inimigo estava observando. Não só quando eles estavam construindo, quando eles estavam fazendo algo de bom, mas vigiou também, ele percebeu na sua observação que existia um tempo que eles dormiam e que ninguém vigiava. Ok? Então na sua vida, querido, saiba disso. Você está sendo observado quando você está fazendo, e você está sendo observado quando você está descansando. Você está sendo observado em todo o tempo. A Bíblia fala que nós estamos sempre rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Todos os seus passos são observados. Tem alguém sempre olhando para você. Ok? Se por um lado, nós temos a certeza, se você serve a Jesus, se você é um discípulo de Cristo, você sabe que o Senhor está olhando para você, mas tem um inimigo também que está olhando para você. E ele está esperando os momentos dos seus vacilos, que nós dormimos, para ele então agir, para ele vir contra as nossas vidas e tudo aquilo que nós fazemos. A segunda questão, então, ligada com essa, que nós estamos observados, é que o inimigo aproveita dos nossos descuidos, mas dormindo os homens. Veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E aí nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Eu não sei se você já observou, eu sei que a maioria das pessoas aqui não é acostumado à vida do campo, mas você já deve ter passado em algum lugar que você vê uma plantação e você vê uma espécie de torre, né, um lugar elevado, onde muitas vezes fica os vigias. Se você já foi moleque, como um dia eu fui, algum momento da sua vida, você já foi tentar roubar laranja, sim ou não? Só os santos que dizem não, né, querido? Os demais, todos um dia entrou numa plantação de laranja para pegar uma laranja. Essas manifestações são as entregas. Certamente alguém um dia, mas às vezes você tinha laranja, mas você queria um dia entrar lá. Eu lembro de um amigo que um dia nós estávamos vindo de Escalvado, e nós quisemos pegar um pouquinho de laranja, emprestada, né? Mas a gente pegou um balaio velho, quando conseguiu reunir algumas laranjas, o balaio estourou, as laranjas parramaram tudo, e aí tudo que nós conseguimos foi catar um pouquinho, porque começou a latir um cachorro, a gente teve que sair correndo. Eu já fui moleque. Queridos, você pode ter percebido, então, que existe ali uma vigilância, um cuidado. Mas naquele tempo também existia isso. E por que ninguém estava vigiando? Porque ainda o campo dele não tinha frutos. Não tinha nada para guardar. Ele só tinha colocado semente. Ele não imaginava, para que eu vou pôr um guarda? Para que eu vou colocar alguém vigiando esse campo se não tem fruto ainda? Se não tem nada para ser roubado? Se não tem nada aqui que o inimigo possa vir e furtar? Não existe nada aqui ainda. Só existe um aspecto futuro aqui, uma perspectiva de produção. Não existia uma produção ainda. Existia uma esperança de colheita, existia uma esperança de fruto. Então eles achavam que isso não precisava ser vigiado, não precisava tomar conta. Seria ilógico alguém estar vigiando algo que ainda não existe, é só uma expectativa. Imagine você que diz assim, olha, eu tenho uma expectativa de no ano que vem ganhar muito dinheiro. Então eu já vou lá contratar um lugar, fazer um cofre, eu já vou preparar algumas coisas. Não, você não ganhou ainda. E você não está com medo que seja roubado porque ainda não tem. Não, era uma coisa futura. E eles achavam então que não precisaria ter ninguém vigiando nesse momento. Mas eles não conheciam as estratégias do inimigo e que ele age também onde ainda aparentemente não existe nada. E isso são aspectos muito importantes na nossa vida, queridos. Porque o inimigo, o nosso inimigo, ele não quer roubar só aquilo que você tem no sentido material, no sentido da sua família, mas ele quer destruir também as suas expectativas. Ele quer destruir também os seus sonhos, as suas esperanças. E quando você está fazendo alguma coisa com uma expectativa de futuro ainda, com o objetivo que lá na frente isso vai dar um resultado, ele já quer destruir essa semente, ele já quer destruir logo no começo. A estratégia do inimigo é muitas vezes atacar os princípios das coisas.
Você pode ver que a maior perseguição que houve sobre a vida de Jesus quando ele esteve aqui na terra, não foi a perseguição da tentação do deserto, não foi a perseguição dos inimigos dele depois de grande. A maior perseguição que quase o destruiu foi quando ele era recém-nascido. Que o rei Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo que existia na região de Belém, para que com isso Jesus fosse morto também. Se não fosse o anjo do Senhor aparecer para o José e falar, fuja para o Egito, ele poderia ter destruído todo um projeto. Então, o inimigo, ele age nisso. Ele age nas expectativas que você tem ainda. Ele age naquilo que ainda vai acontecer, porque ele sabe o que isso pode fazer no futuro. E ele sabe que existem muitas coisas no futuro que ele não poderá destruir mais. Ele sabia que depois não dava para destruir mais Jesus. Que ele seria fortalecido, ele seria revestido do Espírito, e ele tenta destruir Jesus quando Jesus ainda era um bebê. E os seus projetos, os seus sonhos, muitas vezes são atacados dessa forma, porque nós não vigiamos, e não pensamos que algo que ainda não foi construído, precisa ser vigiado, precisa ser protegido. Uma segunda questão aqui, é que nós achamos que nos tempos e nos momentos que está tudo bem, que as coisas estão calmas, que está tudo em paz, é como se o inimigo tivesse de braço cruzado, dizendo assim, eu estou dando um tempo para ele. Nós pensamos muitas vezes que o inimigo é alguém que ataca ferozmente, mas depois ele dá um tempo, ele vai cuidar de outras coisas, ele vai ter outros planos. E a maioria das derrotas que nós sofremos nas nossas vidas são nos tempos de calmaria. Muitas derrotas esmagadoras que nós sofremos são nos momentos que tudo parece estar tranquilo. Quando parece que o casamento está uma bênção. Quando parece que a vida financeira está legal. Quando parece que a igreja está desfrutando momentos gloriosos. Que você pensa assim, nem o inimigo quer lutar contra nós. É nesses momentos que nós deixamos de vigiar. E é nesses momentos que o inimigo ataca. Você já deve ter assistido um filme que é o Titanic, sim ou não? Você mesmo ouviu contar a história. Quando se fala do Titanic, tem uma frase que me chama a atenção. Num dos momentos, uma daquelas pessoas que estão no controle, ele diz assim, esta calmaria me preocupa. O mar estava tão calmo, a viagem estava tão tranquila. E alguém diz, essa calmaria me preocupa. Essa deveria ser uma frase que nós deveríamos usar sempre. Quando as coisas parecem que estão muito calmas, você deveria dizer assim, essa calmaria me preocupa. Olha o que diz aqui, os especialistas não compreendem o motivo pelo qual o Titanic não alterou a sua rota, já que recebeu diversas mensagens pelo telégrafo, alertando sobre a presença de icebergs flutuantes na véspera da colisão. Mesmo sabendo do caminho potencialmente acidentado, na rota do majestoso transatlântico, o capitão optou por manter a rota e a velocidade, confiando na calmaria do oceano. Ele dizia, o mar estava como grama, declarou o segundo oficial, tenente Charles. E na observação de sua equipe na torre, que entretanto estava sem binóculos, assim, quando às 23h40, os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee avistaram um grande bloco de gelo. Imediatamente à frente do navio havia pouco a ser feito. Iceberg, logo à frente, anunciaram em vão. O primeiro oficial, Tenente Murdoch, ainda tentou uma manobra para desviar o navio pela esquerda, mas não houve tempo. Menos de 1 minuto depois, veio a colisão. Um totem da ousadia humana, orgulho da engenharia náutica, colosso de 260 metros de comprimento, 46 mil toneladas, obra-prima de 7,5 milhões de dólares, RCM Titanic, tido e havido como inexpugnável pelos mais insuspeitos especialistas, só sobrou em sua viagem inaugural, ao colidir com o iceberg, nas últimas horas do dia 14 de abril, o navio afundou e levou consigo a vida de 1.500 pessoas nas águas gélidas do Atlântico Norte. Quando tudo estiver calmo na sua vida,
vigie. Quando você achar que tudo está muito tranquilo, vigie. Quando você achar que parece que o inimigo não conseguiu vencer você, que ele não tem força para vencer você, vigie. Esteja alerta. Esteja pronto. Existe uma estratégia. Terceiro, o inimigo usa sutilezas. Diz que ele semeou o joio no meio do trigo. E aqui eu tenho que usar alguns aspectos para falar um pouquinho sobre vocês, para vocês sobre essa questão. Esse inimigo que trabalha na origem das coisas, o que ele fez foi trabalhar num projeto que estava sendo iniciado. E ele não foi lá e plantou o joio já grande. Ele jogou sementes imperceptíveis junto com a semente do trigo. E há algumas coisas importantes que nós temos que falar sobre essa questão do joio. Muitas vezes quando se fala sobre o joio, pensa-se nessa planta simplesmente como uma erva daninha, daquelas que muitas vezes cresce quando você tem uma horta e cresce aqueles matinhos lá em volta e você vai lá e arranca tudo. Mas na verdade era muito mais do que isso. Para o judeu, o joio, ele tinha um aspecto histórico. Para eles, a origem do joio veio da mistura de sementes, quando toda a raça humana, antes do dilúvio, havia se contaminado, como diz Gênesis 6:12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O judeu acredita que ali não houve somente uma mistura entre os seres humanos, mas também entre os animais, e inclusive entre as plantas. E daí teve origem o joio. E a questão, queridos, é que a semente que ele produz, ela tem aspectos que pode levar até mesmo à morte de uma pessoa, se ingerida em grandes quantidades. Ela não é simplesmente algo que não faz nada, inútil. Ela não é uma erva daninha que você arranca e joga do lado. Ela é algo que pode matar alguém. Essas sementes são terríveis. É algo que destrói. A origem da palavra joio vem da palavra hebraica zonim, que significa sementes misturadas. E essa palavra zonim dá origem a outra palavra muito semelhante a essa, que é zoná, que significa prostituta. Os judeus consideravam essa palavra, e quando se falava de joio, eles não estavam falando de uma outra planta qualquer. Eles estavam falando de algo que na cultura deles era muito ruim ter junto com o trigo. Porque tinha um significado tanto cultural, histórico e espiritual, e principalmente espiritual, muito negativo para eles. Quando Jesus conta essa história para eles e fala assim que foi semeado joio, eles não ficam olhando como a gente. Estourou uma plantinha lá no meio, só deixa lá, não há problema. Não, eles estão entendendo que foi uma coisa muito grave. Ao ponto que os servos daquele senhor chegou para ele e falou assim: o que aconteceu? O senhor semeou o trigo e agora nasceu o joio lá. Vamos arrancar isso imediatamente. Eles estão extremamente preocupados com aquilo. Porque, querido, o inimigo, ele não tem intenção de vir a você, o ataque dele, as coisas que ele levanta contra a gente, não é só para deixar você preocupado. Não é só para deixar você mais pobre. Não é para deixar você um pouquinho triste. Não é para deixar você assim um pouco desanimado. Jesus falou que esse ladrão, que é o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. O ataque dele é mortal. Ele não é alguém que vem para passar a mão, para deixar as coisas tranquilas, para te alisar, para te agradar. Ele quer destruir. Portanto, quando fala dessa semente, está falando de algo muito perigoso.
O segundo aspecto disso que ele coloca lá no meio do joio era a semelhança que o joio tinha com o trigo. Eu selecionei até aqui 2 imagens para mostrar para vocês, porque quando essa semente, o joio nasce, somente uma pessoa muito capaz, muito entendida, consegue perceber a diferença entre ambos. Eles são muito semelhantes, são muito parecidos. Não sei nem qual que é o trigo, qual que é o joio aqui, mas um deles é o trigo, um deles é o joio. A foto está mostrando que a cor, o aspecto são muito semelhantes. E somente no momento da frutificação dessa semente é que vai se notar a diferença, que está na outra foto agora. Vocês estão querendo saber qual que é o joio e qual que é o trigo? Eu vou deixar você preocupado pensando nisso. Qual será que era o joio? Qual será que era o trigo? Mas o trigo é esse que está ainda amarelinho. Esse que ainda está amarelinho porque ele já está pronto para ser colhido. Mas o joio, ele permanece duro. Ele permanece firme. O que acontece tudo isso, querido? É que essa semente, ela cresce junto. E não vai se observar as suas diferenças. Olhando, você não percebe. Você não percebe que aquilo ali tem um mal. E aí existem muitas coisas, e aí nós poderíamos ficar aqui falando de muitos significados, de muitos aspectos disso. É que são coisas que às vezes nós olhamos e ignoramos, e dizemos assim, mas é igual. Qual é o problema? O que isso pode fazer de mal? Será que não é coisa assim da religiosidade? Será que essas coisas que muitas vezes se fala não são aspectos assim muito de querer impor as coisas? Porque a igreja ela tem uma intenção de subjugar as pessoas, de dominar as pessoas, de taxar pessoas, de imprimir medo nas pessoas. Vocês sabem disso? Muito oposto a esse tipo de pregação, a esse tipo de mensagem, mas a grande verdade é que o inimigo é astuto e ele vem com artimanhas de muitas coisas, de muitos aspectos que parece aquilo que Deus fez, parece aquilo que aparece com a obra de Cristo, e ele vem influenciando e a pessoa não percebe, e quando ele vai ver, já está semeado. Foi o que os homens disseram. Aqueles homens viviam no campo. Mas as plantas, eles crescem, o joio e o trigo, eles não percebem a diferença, até que frutificou. É o que diz o versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Só aí que eles viram. Só na hora dos frutos, só na hora dos resultados é que você vai perceber. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas coisas que muitas vezes estamos colhendo hoje são resultados de coisas que foram semeadas no passado. Muitos aspectos de sofrimento que nós passamos, muitos aspectos de coisas que são destruídas na nossa vida hoje, é porque lá um dia no passado não foram vigiadas as origens. Não foram vigiados em algum tempo. Nós deixamos passar algumas coisas da nossa vida. Nós fizemos concessões. Nós flertamos com o pecado. Nós brincamos com a salvação. Nós brincamos com Deus. Nós não consideramos o inimigo. A gente achou que estava tudo na paz. A gente achou que nada ia nos tocar. A gente achou que quando o mar tivesse bravio, a gente ia passar por cima das águas. A gente achou que nada ia nos submergir, que nós íamos passar pelo fogo e tal, mas que isso não é um aspecto de alguém que tem a sua vida a Deus, dedicada a Deus, que está na presença do Senhor, que não importa o que acontecesse, no final, você ia ser vencedor. E muitas coisas que estamos colhendo, estamos recebendo porque não vigiamos aspectos, foram descuidos da nossa vida no passado. Ei, quando os servos perceberam, eles não entenderam.
Os servos do dono do campo vieram a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? Não acontece isso com a gente? Mas por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Por que chegou a esse ponto? E às vezes nós esquecemos que houve um tempo da nossa vida que nós deixamos de vigiar. Houve um tempo da nossa vida que nós deixamos de estar atentos, que nós deixamos de estar alertas. E agora isso vem trazer seus resultados. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, bom, então já era. Calma, não acabei. A intenção do Espírito nessa noite, querido, é dizer para você, vigie sempre, querido. Tome cuidado. Tome cuidado. Hoje de manhã eu estava orando aqui na igreja sobre isso, e Deus falou uma palavra assim ao meu coração muito forte, que a nossa vida, tanto a vida espiritual, como a nossa vida natural, é um campo minado. Nós não estamos num paraíso. Você não está andando numa praia. Nós estamos num campo minado. Dentro de uma batalha, onde o inimigo colocou muitas armadilhas. E nós precisamos estar em constante vigilância. Nós precisamos estar atento o tempo todo, ver aonde nós pisamos os nossos pés, cuidar aonde nós estamos passando, no que nós estamos tocando, para que nós não venhamos a ser surpreendidos pelos ataques do inimigo. E o que Deus quer alertar a gente nessa noite, com muito amor, é que a gente vigie sempre. Ei, como evitar isso? Como escapar? Nós temos um inimigo que é estrategista, é astuto, e ele aproveita os nossos tempos. Eu quero falar de 3 pontos aqui sobre isso. Primeiro, vigiando em todo o tempo. Fique alerta o tempo todo. A expressão dos escoteiros, sempre alerta. Sempre alerta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vigie sempre. Não abaixe a sua guarda. Esteja sempre atento. Muitas vezes coisas que parecerem insignificantes para você, considere. Pequenas decisões que às vezes você tem que tomar, ore. Muitas vezes nós oramos somente como temos grandes projetos. Algumas pessoas às vezes procurar a gente aqui, pastor, eu tenho uma decisão muito importante para tomar, eu tenho uma entrevista de emprego muito grande para fazer, eu tenho que pensar assim se eu vou mudar ou não, se eu vou para tal lugar ou não, ore por mim, eu não posso falhar nessa decisão. Mas muitas vezes nós tomamos pequenas decisões, às vezes são coisas tão banais do nosso dia a dia, e nós não vigiamos, e nós não pensamos, e nós não refletimos, e muitas vezes essas pequenas decisões levam a grandes quedas. Pequenas coisas levam a grandes catástrofes. Vigie em todo o tempo. Segundo, construa estratégias de proteção. E para falar disso eu gostaria de ler um versículo que está em Naum, capítulo 2, versículo 1. Até rimou, né? Naum 2, 1. Talvez você nunca leu esse livro na Bíblia, não sabia nem que existisse. Naum. É um livro lá dos profetas menores, bem pequenininho, de apenas 3 capítulos. Mas esse versículo do capítulo 2, o versículo
1 do capítulo 2, ele está falando, embora ele seja uma palavra de Deus, até irônica contra Nínive, por causa da destruição que viria, mas ela dá alguns aspectos para a gente de como deve ser a nossa proteção. E aí ele diz assim: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarda a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as forças. Está conseguindo ler aqui? A gente podia fazer uma leitura junto disso aqui, desse texto? Bacana, assim, bem bonita? Pode ser? Você faz comigo? Vamos lá? Eu conto até 3, melhor, né? Não, vou contar até 4, só para ficar diferente. 1, 2, 3, 4. Contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as forças. Eita! Olha algumas coisas importantes de uma estratégia de vitória. E aqui eu quero fazer uma interpretação analógica desse texto, uma analogia desse texto aqui. Primeiro, guarda a fortaleza. A fortaleza aqui, queridos, no aspecto pessoal, fala do nosso coração, do centro da nossa vida. Coração, no sentido aqui dos nossos pensamentos, das nossas imaginações, no centro da vontade, no centro das intenções. Coração aqui é a nossa mente, nosso intelecto, nosso raciocínio, é a nossa fortaleza. Guarda bem a tua fortaleza. Aquilo que você pensa, aquilo que você planeja, os seus projetos, guarda bem, vigie sobre eles. Em todos os aspectos da sua vida, cuide disso. Guarde a tua fortaleza. Segundo, vigie a estrada. A estrada são os acessos do nosso coração ou da nossa mente. Sabe que a nossa mente, ela por si só, ela não consegue captar as coisas. Ela precisa dos acessos, os meios, as entradas da mente. São principalmente os nossos olhos, os nossos ouvidos. Em alguns aspectos, e aqui baseando um pouco no que Jesus falou, as nossas palavras, ou a nossa língua. Vigie aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você fala. Porque eles constituem as estradas que estabelecem os caminhos para que as coisas possam chegar às nossas mentes. Quando o inimigo não consegue penetrar a sua mente, ele começa a trabalhar nas estradas, nos meios de acesso à sua mente. E esse é o caminho pelo qual ele chega. Nenhuma fortaleza pode ser atacada por si só. Precisa-se dos caminhos para chegar até lá. Os inimigos antigamente tinham algumas estratégias. Existiam lugares que eles desviavam o leito dos rios para usar para poder chegar até nas fortalezas. Outros, eles cavavam túneis. Eles criavam estratégias para chegar até a fortaleza. Então, o alerta da palavra de Deus é: vigie a fortaleza, ou guarde a fortaleza, mas vigie também as estradas. As rotas de acesso da tua mente, do teu pensamento, da tua imaginação. Porque a sua e a minha imaginação, ela é alimentada por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu falo. Nós nos alimentamos disso. A Bíblia diz que o ouvido prova a palavra, assim como o paladar prova a comida. Aquilo que você ouve vai criando fortalezas na sua mente ou destruindo as fortalezas da sua mente. Aquilo que você vê ou fortalece a sua mente ou destrói as fortalezas da sua mente. E aquilo que você fala, ou ela desenvolve fortalezas na sua mente ou ela destrói as fortalezas da sua mente. Dos seus pensamentos, da sua imaginação. Por isso
vigie a estrada. Guarda a fortaleza, vigie a estrada. Terceiro, prepare a resistência. Mesmo que você guardar a fortaleza, mesmo que você vigie a estrada, você poderá enfrentar ataques. Nós enfrentaremos ataques. O que é então? É preparar as resistências, é resistir, é criar forças de resistência, que está ligado muito à primeira coisa que eu falei, que é vigiar, que é o aspecto da nossa oração e da palavra de Deus. Aquilo que traz fortaleza para a gente, que nos dá resistência para resistir os ataques, as artimanhas contra a nossa vida, não é outra coisa, senão orar e observar a palavra de Deus. Eu sei que quando falo isso, você pode dizer assim, já vem essa coisa que crente gosta de falar, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia. Pois é, eu chamo de vitamina BO, Bíblia e oração. É uma vitamina poderosa para fortalecer as suas resistências espirituais. E querido, não tem outro caminho. Pastor, eu ouvi falar sobre um negócio de palavras de afirmação. Eu ouvi falar sobre um negócio de mente positiva. Desculpa. Não. Na estratégia espiritual, contra o inimigo que nós temos, só tem duas coisas para resistir: oração e a palavra de Deus. Jesus resistiu 40 dias de ataque. Porque tem gente que pensa que quando fala lá da tentação de Jesus, quando ele vai no deserto, que pensa que foi só no finalzinho. Mas o Evangelho diz que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E a resistência aconteceu porque ele estava em oração e porque ele usou a palavra. Ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E é isso que vai te fazer a grande diferença na sua vida. Eu e você continuaremos sendo atacados. O nosso inimigo, querido, não vai te dar trégua. Eu gostaria de pregar uma palavra para vocês. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que a partir desse domingo, aqui na nossa igreja, nós fizemos a campanha dos 7 passinhos do sapato de ouro, e depois dessa campanha, o inimigo não vai fazer mais nada contra você, ele não vai mais atacar sua família, ele não vai mais atacar seus filhos, não vai atacar mais seus negócios, tudo que você fizer vai ser legal, vai ser bênção, vai ser o quê, tal. Eu queria poder fazer um negócio aqui que eu trouxesse o sal do Egito, e o sal do Egito você ia passar e pisar nele, e tudo isso é besteira. O inimigo vai continuar te atacando. Ele vai continuar levantando contra a gente. Ele é o nosso inimigo. O que vai nos dar resistência é a oração e a palavra de Deus. É isso aí. Pastor, eu não sei esse negócio da Bíblia, porque às vezes eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Vou repetir algo que eu já falei aqui. Quando você vai comer, você conhece todos os elementos nutricionais daquilo que você está comendo? A não ser que você seja um nutricionista formado, e você vai ler todos os rótulos, e você vai analisar, e fazer uma pesquisa antes, aí você vai comer na casa de um amigo, ele chega lá, ele põe, aí você começa, lasanha tem nutrientes disso, vitamina tal, esse molho. Querido, geralmente você dá uma olhadinha e cheira assim, negócio bom, e você está com fome, e você vai comer, e vai saber que ele vai matar sua fome, e vai te deixar mais forte, e pronto. Você pode entender a palavra, mas mesmo que você não entender, quando você lê, ela está te alimentando, ela está te fortalecendo, ela está dando resistência para você, querido. E não adianta, não tem outro alimento para a alma, a não ser a palavra de Deus e a oração. Ela é a sua fortaleza. O que é? Guarda a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência. Por último, reúna todas as tuas forças. E aqui tem uma palavra que é reúna.
junte. Está falando aqui de unidade, todos juntos. Você pode fortalecer, resistir, guardar sua fortaleza, vigiar a estrada, preparar a resistência, mas você precisa de mais gente com você. Nós precisamos de unidade. Por isso, Cristo estabeleceu a sua igreja. Você não é vencedor enquanto você achar que você é sozinho no mundo. Que você não precisa de ninguém, que você não depende de ninguém, você não depende de nada, basta você. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. Mas Deus estabeleceu que você tivesse alguém com você. É um princípio dele, que ele criou. E aí a unidade é muito importante. Quando falamos como igreja, a força de uma igreja, a resistência de uma igreja, ela está unida. Porque muitas vezes a igreja pode orar, pode jejuar, pode ter Bíblia, pode ter tantas coisas. A desunião, os grupos combatendo entre si, destrói uma igreja. Conheço muitos lugares de pessoas muito, como eu digo, usar a palavra assim, com boas intenções para com Deus. Muito fiéis nos seus princípios. Que até buscam a Deus, mas não conseguiram desenvolver aspectos de unidade. E os projetos vieram abaixo, foram destruídos. E aqui, eu falo especificamente aqui, mais especialmente para a nossa igreja, para as nossas lideranças, para os ministérios. Queridos, é o tempo de estarmos muito juntos, muito ligados. Destrua ou elimine todos os aspectos entre a gente, que possa causar divisão, que possa causar levante. Não deixe que nada, às vezes é uma pequena coisa, às vezes é aquele aspecto que você fala assim, não, mas isso não é isso que vai... Querido, é isso. Vigie as pequenas coisas que ferem a unidade, porque a falta de unidade destrói um projeto glorioso e maravilhoso que Deus tem para a gente como igreja. Fortaleça isso, reúna todas as suas forças. É o tempo de nós unirmos todos. É tempo de juntar todos os ministérios, jovens, adolescentes, crianças, obreiros, cada irmão, cada irmã, cada departamento da igreja, músicos, diáconos, todos. É tempo de a gente estar juntos. É tempo de ajudar um ao outro, de fortalecer um ao outro. É dizer para o meu irmão, querido, estou contigo, cara. A hora que você estiver com dificuldade, conta comigo. É tempo de chegar e abraçar o outro. O que você precisar de mim, estou aqui. Nós vivemos tempo que nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Não existe pastor, não existe o cara bom. Todos nós temos necessidades de ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Como é infeliz aquele que acha que é ele que faz tudo. Como é infeliz aquele que acha que ele sozinho é o bom. Como é infeliz aquele que acha que não depende de ninguém. Como é infeliz aquele que acha que a vida é uma pirâmide e ele está no topo dessa pirâmide, que não precisa mais de ninguém ao lado dele. Que todos estão abaixo dele e ele é o superior. Como é infeliz essa pessoa. Mas como é feliz aquele que entende que ele é servo e precisa estar cercado de pessoas para ajudá-lo e para fortalecê-los em todos os momentos e todos os aspectos da sua vida. Finalmente, se eu falei 3 aspectos do inimigo, eu estou falando 3 aspectos para nós vencermos. E o terceiro é, confia no Senhor. Confia no Senhor. Pode fazer tudo isso, mas no final, a vitória vem do Senhor. Isaías 27, 2 e 3. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo. A cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Temos a nossa parte. Aspectos que estamos nós que temos que fazer. Mas no final de tudo isso, e quando nós observarmos tudo isso, nós temos a proteção de Deus. O texto fala que não é só de dia. Fala que é de dia e de noite. Aliás, o texto fala noite primeiro.
Noite e dia o Senhor nos guarda. Ele é o guarda fiel. Ele é aquele que não dorme e nem tosqueneja. É aquele que está sempre atento. Nós já cantamos isso hoje, né? Que o Senhor é aquele guarda fiel, que não dorme, que está sempre atento para as nossas vidas. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, já os nossos inimigos tinham nos destruído. Mas o Senhor é a nossa rocha, o nosso rochedo forte, o nosso ajudador, o nosso guardador. Chegamos ao final de mais um programa Mensagem de Esperança e nós queremos agradecer a você por ter estado conosco durante esse momento. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos agradecer por essa maravilhosa oportunidade de estarmos diante da Tua presença, compartilhando desta palavra que é poderosa para preencher os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, falando conosco e que os Teus anjos se acampem ao redor das nossas vidas, como a Tua palavra que diz que eles se acampam ao redor daqueles que Te temem e livra de todo mal. Livra-nos, Senhor, de todo o intento do nosso inimigo contra as nossas vidas. Protege, Senhor, e guarda cada um dos Teus filhos que está acompanhando, Senhor, a programação através deste canal maravilhoso de bênção e de paz que o Senhor tem colocado no meio de nós. Obrigado, em nome de Jesus, e amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.